Êxodo capítulo 3, verso de número 10 diz: vem agora, e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eu te enviarei a Faraó. Quando eu fui me casar, assim como você, eu precisei tomar uma decisão. Se o meu casamento seria por regime total ou parcial de bens. Todo mundo que vai se casar precisa resolver isso. Eu estava lendo até os anos 70, 77, praticamente todos os casamentos eram por regime universal de bens. Que é isso? O que eu tenho e o que eu possuo até aqui, até o momento do casamento, vai para junto do casamento também. Minha herança, aquilo que eu conquistei antes. Existem outros regimes que diz, o que é daqui para trás é uma coisa, o que é daqui para frente é outra coisa. E tem alguns regimes que diz, o que é daqui para trás é uma coisa, o que é daqui para frente também é uma coisa, o que é seu, o que é meu, é meu. A nossa relação com Deus se assemelha muito a um casamento. Não é à toa que o apóstolo Paulo compara a igreja, nos compara com a noiva e Cristo com o noivo. A Bíblia vai mostrar durante toda a relação de Deus com o homem, que Deus faz com o homem alianças, pacto, compromisso. E talvez aqui esteja a maior tensão de todas elas. Eu não sei se você já viu uma pessoa muito rica casar com um pé rapado. Você diz o seguinte, como é que eles vão fazer? Será que vai ser tudo junto? Eu, quando fui casar com a Dani, o pessoal ficava meio preocupado. Minha família, muitas posses. Porque Deus é Senhor do universo. É dono do ouro e da prata. É o Criador de todas as coisas. E o interessante é que esse Deus, que é dono de tudo, os céus são dele, a terra é estrado dos seus pés, ele tá pronto para entrar com tudo nessa relação. Ele é Deus que, por exemplo, chegou para um homem chamado Salomão, quando ele vivia um momento definitivo da sua vida, ele foi assumir o lugar de Davi, seu pai, no reinado. Deus disse para Salomão o seguinte, Salomão, me peça o que você quiser. O que você quiser, saiba que você vai ter de mim. Você se lembra do texto? Salomão pediu o quê? Sabedoria e conhecimento. E teve o quê? Sabedoria, conhecimento, dinheiro, vitória sobre os inimigos. Ele teve o que pediu e até aquilo que não pediu. Jesus, lá em Mateus capítulo 7, ele diz o seguinte para os discípulos no Sermão da Montanha: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Jeremias 33:3, Deus diz, clama a mim. E saiba o seguinte, eu vou te responder. Se você precisar de mim, eu estarei à sua disposição. E um dia Jesus disse para um mendigo, cego, um homem que vivia à margem da sociedade, conhecido como Bartimeu. Ele disse, Bartimeu, o que queres que eu te faça? E eu estava ontem, aqui na minha sala, orando, buscando de Deus uma palavra para trazer, para nós pensarmos hoje à noite aqui. Eu sentei, tem um tapete ali na minha sala, eu sentei no tapete, coloquei um louvor e comecei a cantar, a adorar a Deus. Sabe aquele momento em que o ambiente é tomado? Você já experimentou isso certamente. E Deus começou a ministrar no meu coração muito forte. Ele diz, Aquiles, eu tenho feito tanta coisa por você. Um dia você me pediu uma esposa, eu te dei.
Você sonhava com uma família que eu te dei 3 filhos, te dei um ministério. Eu me lembro que há 7 anos eu estava em Rio Claro, vivendo uma crise ministerial, emocional, mal, sabendo que existia alguma coisa a mais para mim, mas não sabia o que. E eu me lembro de um dia, eu desesperado, dizendo para Deus, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. E eu ouvi forte a mesma voz que Bartimeu ouviu, ele audivelmente, eu aqui. Deus falando para mim, o que você quer que eu te faça? Pede o que você quiser. Até agora você falou o que você não quer. Agora fale o que você quer. E eu me lembro de naquela madrugada ter dito para Deus, eu quero plantar uma igreja em Piracicaba. E Deus começou a trazer todas essas coisas no meu coração. E o impacto não foi esse, porque tudo isso eu já sabia. Mas uma voz veio forte no meu coração. E eu sabia que eu precisava compartilhar isso com vocês. Deus disse, até agora, eu disse para você, o que queres que eu te faça? Será que você é capaz de me dizer isso? Será que você é capaz de ter esse nível de comprometimento que eu tenho com você? Eu estou com você fechado para o que der e vier, o que você pedir eu te dou. O salmista, Deus diz o seguinte, pede-me as nações, e eu te darei por herança. Ele disse, Aquiles, na nossa relação, eu estou com você sem reservas. Mas será que essa é uma relação de uma via única, ou é uma via de mão dupla? Será que eu posso ouvir da sua boca, Senhor, o que queres que eu te faça? Eu estou dizendo isso porque esse texto que a gente acabou de ler é um texto onde Deus pede algo para Moisés. Deus já havia pedido algo para 2 personagens bíblicos. O primeiro deles para Noé, lá em Gênesis capítulo 6. Deus pede uma coisa absurda, ele diz, eu vou acabar com o mundo, me construa um barco enorme, é com a madeira tal, é com essas dimensões. Nunca havia chovido, era um orvalho que saía da terra, mas vai ter uma chuva. Noé talvez não fazia ideia do que era tudo aquilo lá, o rio mais próximo era dezenas de quilômetros, mas a Bíblia diz que Noé fez conforme o Senhor lhe havia ordenado. Deus precisou de Noé, e Noé disse, pode contar comigo, eu estou junto para o que deve é. Lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus precisava de um homem para começar uma grande nação. E ele chama Abrão, 75 anos, casado com uma mulher de 60, estéril. E ele diz para esse homem o seguinte, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de você uma grande nação, vou engrandecer o teu nome, sê tu uma bênção. E a Bíblia diz, partiu, pois, Abrão, conforme o Senhor lhe havia ordenado. E agora, mais uma vez na história, Deus está precisando de alguém. Você vai olhar para a trajetória de Moisés, Deus havia dado tanto já para Moisés. Moisés aqui está com 80 anos, mas quando Moisés ainda é um feto, ele está para nascer, ele já nasce debaixo de um decreto de morte. Faraó falou, todo menino que nascer no Egito, deu a ordem para as parteiras, pode matar. Talvez muitos primos de Moisés tinham morrido, talvez alguns conhecidos da família tinham perdido seus filhos, mas Deus preservou a Moisés. Ele cresce no palácio de Faraó, você conhece a história, os anos se passam, ele está com 80 anos agora, e uma voz de dentro de uma sarça ardente diz para ele, vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo.
E você vai descobrir que os próximos 2 capítulos todos, o 3 e o 4, diferentemente como foi com Noé e como foi com Abraão, que obedeceram na hora. É Deus tentando convencer a Moisés. Moisés, eu preciso de você, cara. Eu fiz tanto por você até aqui. Será que você pode fazer algo por mim? E Deus começou a ministrar no meu coração o seguinte, irmãos, Deus tem feito tanto por nós, sim ou não? Nós podemos contar com Ele, sim ou não? A gente chega aqui enfermo, pede para ser curado, a gente chega aqui com um problema na família, pede para Deus resolver, uma situação no trabalho, econômica, com um filho, uma dor emocional, física, não sei, a gente entra por aquela porta e diz, Deus faz isso, Deus faz aquilo, mas será que Deus pode contar conosco? Será que essa relação é mútua? Ou é só a gente que quer? Ou é só a gente que quer receber, quer receber? Quantos casamentos eu vejo acabar por isso? Julgo desigual, a balança só pesa para um lado, é só um que renuncia, é só um que faz, é só um que se abre, é só um que se doa, e o outro lado nunca, nunca. E Deus está dizendo para mim e para você hoje à noite, você é capaz de me perguntar, o que queres que eu te faça? Quais são as 5 barreiras que nos impedem de viver a vontade de Deus para a nossa vida? Eu não sei você, mas eu estou convencido de que o que Deus tem para mim é muito melhor do que aquilo que eu planejei para mim mesmo. Ele diz, os meus planos são maiores que os seus. Eu tenho prontidão e eu estou à disposição para te atender no que você precisar. Mas eu gostaria muito que você também estivesse à minha disposição para quando eu precisar. Quando eu te der uma ordem, quando eu te fizer um pedido, será que eu posso contar com você? E Moisés apresentou 5 argumentos que normalmente são fatores que limitam a gente de viver a vontade e o plano perfeito de Deus para a nossa vida. O primeiro deles está no verso de número 11. Moisés diz assim, depois leia em casa todos o capítulo 3 e 4, você vai poder entender melhor. Em 5 minutos você lê. Deus diz para ele, tira o meu povo. E a Bíblia diz, então disse Moisés a Deus. O que diz aí na sua Bíblia? Quem sou eu? A primeira barreira, o primeiro fator limitante para vivermos os propósitos de Deus para nós é a nossa crise de identidade. Repita isso comigo, diga, crise de identidade. É quando a gente não se acha a pessoa ideal. Pudera também. Moisés, ele é hebreu, ele nasce da barriga de uma hebreia, mas ele é criado na casa de Faraó. Ele sabe que é hebreu. Se você ler o início do capítulo 3, quando ele chega na região de Midian, onde Jetro mora, seu futuro sogro, ele acode uma das filhas de Jetro, e a menina chega em casa e fala para o pai, um egípcio me ajudou. Ele sabe que é hebreu, mas as pessoas o veem como um egípcio. E quantas vezes essas bagunças emocionais estão dentro da gente. A gente não sabe direito quem a gente é. Foi esse argumento que Gideão apresentou para Deus também. Quando Deus o chamou, ele falou, espera um pouco, eu sou o menor da menor família, da menor tribo. Mas você, curiosamente, vai ver a Bíblia toda, Deus dando ao homem, Deus dando a mim, Deus dando a você, Deus dando ao seu povo, uma identidade. João capítulo 1, verso 12 diz, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser, fala de identidade, de quem você é,
serem feitos filho de Deus. Eu quero dizer para você hoje à noite que você é filho de Deus. Você pode dizer isso comigo? Diga, eu sou filho de Deus. Segundo aos Coríntios 5:20, o apóstolo Paulo diz: somos embaixadores em nome de Cristo. Somos, é a nossa identidade, nós representamos o céu aqui na terra. Romanos 8:37, Paulo apresenta uma lista de dificuldades, problemas, fome, nudez, perigo, espada, potestade, demônio. E no meio de tudo ele fala, mas em todas essas coisas somos identidade, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Diga, eu sou mais que vencedor. Sabe quando você e eu vamos superar as nossas crises de identidade, de autoimagem? Quando a gente entrar em acordo com a palavra de Deus. Tem muitas coisas que influenciam a nossa maneira de nos enxergarmos. Isso é autoimagem. Uma delas é da onde a gente veio, nossa família. É a primeira coisa. E às vezes a gente nasce no meio de uma bagunça, sim ou não? E às vezes a gente nasce sem ao menos ter sido planejado. E às vezes a gente nasce dentro de um lar completamente disfuncional. E a gente acha que a gente é aquilo lá. Papai é alcoólatra, eu também sou. Mamãe é isso, eu também sou. Papai quebrou, também vou quebrar. Morreram disso, eu também vou morrer. Quantas pessoas abraçam a sua origem como sendo a sua identidade. Outra coisa que influencia na nossa maneira de nos enxergarmos são as nossas experiências. O que é isso? É aquilo que você vai fazendo durante a vida. Você abriu um negócio e não deu certo. Daí você diz, eu sou um fracassado. Você toma uma experiência como algo definitivo. Você não entende que fracasso é um acontecimento e não uma pessoa. Mas quantas pessoas abraçam o fracasso e fazem do fracasso a sua identidade. O casamento não deu certo, eu sou fracassado. Eu abri a empresa, não deu certo, eu sou fracassado. Eu tentei entrar no concurso e não deu, eu sou fracassado. Nada na minha vida dá certo, eu sou isso, essa é a minha sina, esse é o meu karma. E muitos abraçam como sua identidade pessoal, o que é pior de tudo, a opinião dos outros. Bem que um professor tal falou mesmo. Bem que meu ex-marido me disse, bem que meu ex-patrão me falou, eu tive um funcionário que falou que eu era isso mesmo. Meu pai vivia dizendo que eu não ia dar certo, mas eu quero dizer para você que você não é o que a sua família diz que você não é as experiências negativas e frustrantes que você teve, você não é a opinião dos outros, você é quem Deus diz que você é. Chegou a hora de eu e você entrarmos em acordo com essa palavra e descobrirmos a nossa identidade em Cristo. Em Cristo somos mais que vencedores. Você nunca mais vai andar cabisbaixo. Você nunca vai mais andar mendigando a atenção dos outros. Você nunca mais vai andar achando que você é alguém pequeno. Você vai andar sabendo quem você é em Deus. Moisés falou, quem eu sou? Imagina, eu não sou ninguém. E Deus responde para ele, olha a cura para uma identidade distorcida. Verso de número 12, Deus diz, eu serei contigo. A questão não é quem você é. A questão é quem você é em Deus. Em Deus você é mais que vencedor. Segunda barreira que muitas vezes nos impede de desfrutarmos
dessa vontade, desse plano, desse propósito de Deus para nós, é a falta de intimidade. Repita isso comigo, diga: falta de intimidade. O primeiro problema de Moisés foi com quem ele era, mas agora o segundo tem a ver com quem Deus é. Olha o que o verso de número 13 nos diz. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Eu não sei quem é o Senhor. Eu não te conheço. O que é que eu vou falar para as pessoas que me perguntarem? E a dificuldade de muita gente em viver o plano e o propósito de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, de cumprir a vontade de Deus na sua vida, é um só: não sabem quem Deus é. Não tem intimidade com Deus. E você vai ver a Bíblia toda, da mesma forma que a Bíblia quer nos reforçar a nossa identidade em Cristo, a Bíblia vai nos apresentar quem Ele é. Ele diz no verso de número 14, eu sou o que sou. Verso 15 ele diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Salmo 23 vai mostrar, eu sou o teu pastor, nada vai te faltar. Todo salmo diz, eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, eu sou socorro presente no dia da angústia. Eu sou um Deus a quem você pode recorrer. Jesus vai aparecer em João 14:6 dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O ministério dele todo, ele vai dizer, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. E esse Senhor diz, e quem me vê a mim, vê ao Pai. Você quer conhecer a Deus? Você precisa conhecer Jesus. Você quer saber como Deus é? Você precisa saber como Jesus é. Você quer saber como Deus pensa? Você precisa saber como Jesus pensa. Quem vê a Ele, vê o Pai. Ele diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. A intimidade com Deus, a vida de oração, a vida de jejum, a vida do secreto, a vida de leitura da palavra, não como um compromisso religioso, não como um ritual, mas como uma aproximação diária do Senhor, é o que vai me ajudar e te ajudar a cumprir o nosso plano, o nosso propósito perfeito. Eu não sei você, mas eu tenho nojo de religião. O que é religião, gente? É o esforço do homem para se aproximar de Deus. Eu já ouvi pessoas dizer o seguinte, eu gosto de ir no culto cedo para ficar livre. Tem gente que entra no culto, fala, bom, já está pago hoje. Já cumpri minha obrigação. Ele acha que 1h30 por semana, sentado numa cadeira, cantando umas músicas, trazendo um trocado na frente, ouvindo um discurso. É isso que é conhecer a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Jó era um cara reto, íntegro. Ele temia a Deus, se desviava do mal. Jó levantava de madrugada para oferecer oferta por seus filhos. Mas quando ele passou o perrengue que ele passou, ele diz lá no verso de número 5 do capítulo 42, gente, antes eu conhecia Deus só de ouvir. Eu tinha informações sobre Deus, alguém me contou quem Deus era, mas agora os meus olhos te veem. Andar com Deus, fazer da nossa caminhada, da nossa jornada com Deus, é fator determinante para nós cumprirmos o nosso propósito aqui na terra. Agora, presta atenção em algo que eu vou dizer, falta de intimidade com Deus não é uma coisa crônica, viu? É um problema que você tem que carregar para o resto da vida. A gente já viu que Jó
não conhecia Deus, mas passou a conhecer. Moisés, quando fala pela primeira vez com Deus, ele diz o quê? Quem é o Senhor? Qual é o seu nome? Mas quando Moisés morre, 40 anos depois, Deuteronômio 34:10 diz o seguinte: nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, com quem o Senhor houvesse falado face a face. Ele não conhecia Deus no início, mas no final da sua vida ele falava com Deus face a face. Você quer conhecer uma pessoa? Ande com ela. Você quer conhecer uma pessoa? Gaste tempo com ela. Você quer conhecer a Deus? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Não tem ritual, gente, não tem palavras bonitas, não tem uma cartilha. Rasga o teu coração e diga: Deus, eu preciso te conhecer. Eu quero conhecer o teu plano, o teu propósito para a minha vida. Eu não quero ter informações de um pastor, eu não quero ter informações do que os meus pais me falaram sobre o Senhor. Eu quero ver a tua face, Senhor. A sala do trono está aberta. Terceira barreira que muitas vezes impedem as pessoas de desfrutar desse plano original, esse propósito perfeito de Deus, porque eu tenho muitas vontades que são boas e são agradáveis, mas quase nunca são perfeitas, né? Mas a vontade de Deus, a Bíblia diz que é boa, é agradável e é perfeita. Como é que a gente vive essa experiência de cumprir a vontade de Deus em nós? Vencendo a barreira da crise da identidade, vencendo a falta de intimidade e, terceiro lugar, vencendo o medo da rejeição. Repita isso comigo, diga: medo da rejeição. O primeiro problema de Moisés é com ele, o segundo problema de Moisés é com Deus, e agora ele está com problema com as pessoas. O verso 1 do capítulo 4, ele diz: eles não crerão. Eles não vão acreditar em mim. Eu vou falar, mas não vai adiantar nada. Eles não vão acreditar no meu discurso. E quantas vezes a gente deixa de cumprir o plano e o propósito de Deus para a nossa vida, porque a gente tem medo de ser rejeitado. Estamos sempre pensando como é que as pessoas vão reagir. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que Deus já falou para você descer as águas, se batizar, mas você tem medo da sua família achar ruim. Então você não cumpre a vontade de Deus para a sua vida. Você fala aí: minha madrinha vai achar ruim. Meu avô vai me tirar do testamento. Meu pai vai infartar. Deus te pede algo, você não faz. Porque você tem medo do que as outras pessoas vão pensar. Deus já pediu para você: pare de andar com essa turma. Saia dessa roda, saia desse grupo. É só besteira, é só bobagem, é só coisa que não acrescenta, é roda de escarnecedor, é tudo. E Deus já falou para você: sai disso. Aí você diz: não, mãe, são meus amigos, cara. O pessoal vai começar a falar que eu sou radical. Vão falar que eu virei carola. Vão falar que eu virei beata agora. Não. Daí importa mais a opinião dos outros do que a vontade de Deus para a nossa vida. Talvez Deus já falou para algumas pessoas aqui: acerta o seu dízimo, sua oferta. Conserta isso na sua vida. Você não arruma, porque eita, vão falar que eu estou dando dinheiro para pastor, para não sei o quê. Nos privamos de viver o melhor que Deus tem para nós, com medo de opinião de terceiro.
Josué, no final da sua vida, preste atenção nisso, ele estava vivendo um tempo de definição, e ele diz para o povo o seguinte, Josué 24:15, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei vocês, eu não sei o que vocês vão pensar, eu não sei qual é a opinião de vocês. Josué está dizendo, e pouco me importa a opinião de vocês, eu não sei se vocês vão gostar ou não, eu não sei se vocês vão por aquela direção ou por outra, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus disse o seguinte, se você se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar de você. A gente não tem que ter vergonha da nossa fé, a gente tem que ter vergonha do pecado. Dias atrás eu estava num ambiente, cara, cheio de gente. Eu vi uma pessoa falando o seguinte, não, eu estou procurando um homem, mas tem que ser rico, porque eu não aguento mais. Não, eu estou numa fase da minha vida que eu não posso mais ficar gastando tempo com... Mas assim, não está falando brincando não, está falando sério e tal. Não, já namorei fulano porque tem dinheiro, já chega, tal. As pessoas não têm vergonha de falar coisas assim. As pessoas não têm vergonha de expor seu pecado, as pessoas não têm vergonha de tanta coisa, mas muitas vezes se envergonham da sua fé. A gente não tem que ter medo de ser rejeitado pelos homens, a gente tem que ter receio de ser rejeitado por Deus. Porque os homens podem afetar isso aqui, ó, o nosso físico, mas a nossa relação com Deus vai para além da eternidade. Não é fácil, gente. Me lembro quando eu fui assumir o pastorado em Limeira, fui debaixo de uma tensão pessoal muito grande, porque eu era jovem, tinha 22 anos, minha esposa também, a Fernanda tinha acabado de completar um mês, e eu cheguei lá para o meu culto de posse, 23 de dezembro de 2004. Cheguei lá, eram duas famílias na igreja, e eu estava entrando para o culto, ia ser despedida do pastor, e a minha posse, e uma pessoa de uma das famílias me pegou pelo braço, falou, pastor, o senhor tem 5 minutos? Falei, claro, me puxou numa sala, ela falou, pastor, nós estamos indo embora, todo respeito, não é nada pessoal, mas a gente não quer o senhor aqui, a gente quer que pastor tal fique, a gente não quer, não, eu e minha família nós vamos embora, não é certo o que a igreja está fazendo, a gente não te quer aqui. E eu por dentro, gente, e eu já estava mal, e eu já estava me sentindo inseguro, eu segurei assim o tchan na frente da senhora, assim, falei para ela, vamos dar tempo ao tempo, e tal, aquela conversa, mas por dentro eu estava ajoelhado, falando, oh, dona, pelo amor de Deus, não me deixe só, não me abandone, por favor. Faz isso não, tia. Acabou o culto. Uma outra pessoa me pegou pelo braço, da outra família. Falou, pastor, o senhor tem 5 minutos. Falei, eita, já vi esse filme. Estou falando para você, não é invenção, não. Estou falando diante do Espírito Santo. Falou, pastor, nós vamos embora. A gente não quer o senhor aqui, não. A gente tem medo de ser rejeitado, né? É ruim. Bom, ficou todo mundo, a igreja cresceu, mudamos para um lugar 5 vezes maior, numa avenida, ficou todo mundo, chegou mais gente. Mas é tão ruim ser rejeitado. Mas Jesus foi rejeitado. E ele disse para os discípulos o seguinte, vocês vão ser rejeitados em alguns lugares. Mas quando vocês forem rejeitados, sacode a poeira da sandália e parte para a próxima cidade. Porque se uns vão te rejeitar, outros vão te celebrar. Jamais permita que o medo da rejeição, da opinião dos outros, te impeça de cumprir o plano e o propósito perfeito de Deus para a sua vida.
Tem gente aqui que já era para estar ministrando, pregando, tocando, cantando, dando aula para as crianças, se envolvendo na recepção, mas não faz porque o que é que vão pensar? Moisés, de uma certa forma, pensou a mesma coisa. Quarto lugar, quando é que a gente deixa de cumprir o plano e o propósito de Deus para a nossa vida? Quando o nosso foco está nos nossos defeitos pessoais. Diga assim, foco nos defeitos pessoais. Olha só, Êxodo 4:10 agora. Você imagina, Deus tinha falado com Noé e foi vapt-vupt. Apesar da construção da arca, demorou. Alguns dizem que demorou 100 anos. Ou seja, imaginou, gente? Pega a ripa de madeira. Pelo amor de Deus, só de pensar me cansa. Deus falou para Abraão, pá, na hora. Aí quando Deus estava chamando Moisés, mais uma dor, e Deus, você vai ver todo o capítulo 3 e 4, é Deus argumentando, que isso rapaz, para com essa bobagem, eu vou ser com você. Aí Moisés diz, não sei o que, ele fala, que é isso aí na sua mão? Joga no chão, transforma em serpente, pega de novo, transforma em cajado, coloca a mão no peito Moisés, a mão dele fica leprosa, bota de novo, fica são, e ele, não, cabeça dura, igualzinho você, igualzinho eu. E ele diz no verso 10, Senhor, parece que está até doendo alguma coisa, né? Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Muita gente deixa de cumprir o plano e o propósito de Deus para a sua vida porque se acha inadequado, inapropriado. Olha, quando Deus te chamou, vou dizer uma coisa que talvez você não saiba. Ele já conhecia os seus defeitos, viu? Já sabia. Eu vejo gente que às vezes fala assim para mim, pastor, eu casei com uma pessoa, acordei com outra. Era um príncipe. Se transformou num sapo. E tem umas princesas que vira também perereca, rã também, não vira não? Tem também, tem de tudo, gente. É só puxar a sardinha para o seu lado, não. A gente muitas vezes se engana com o outro. Mas os seus pecados, os seus defeitos, os meus pecados, os meus defeitos, não pegou Deus de surpresa. Quando Ele te chamou, Ele já sabia exatamente com o que Ele estava lidando. Ele já sabia que você não era fácil. Ele já sabia que você tinha limitações. Ele já sabia que tinha dificuldades que Ele ia ter que trabalhar. Uma vez Paulo achou que sua limitação era um problema para Deus. E ele orou por 3 vezes, dizendo, Senhor, arranca isso de mim. Arranca esse espinho na carne. E Deus olhou para ele e falou, fui eu mesmo que deixei isso aí, não sei, rapaz, está louco. Vai continuar com isso aí. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu quero dizer para você o seguinte, olha, Moisés era gago, Deus chamou ele para ser um orador, diante de Faraó. Jacó era um malandro, Pedro era impulsivo, Davi, cada homem, cada mulher de Deus que ele chamou, tinham defeitos, tinham deficiências. Isso não é um aval, não é uma autorização para a gente continuar sendo quem a gente é. Até porque quando a gente começa a andar muito com uma pessoa, a gente é influenciada por ela. Mas Deus te aceita do jeito que você é. Ele é tão bom que Ele faz isso. Mas Ele é tão bom que Ele não vai permitir que você vá continuar do mesmo jeito. Ele vai te abençoar.
você vai desenvolvendo cada dia mais. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jamais permita que as suas fraquezas sejam um impedimento para você viver o melhor de Deus para a sua vida. Quinto e último lugar para nós orarmos. Quinta barreira para nós vencermos é a barreira da comparação. Diga comigo, comparação. Que isso é a gente ficar olhando para o lado. E a gente ficar olhando para o outro. O último argumento que Moisés apresenta está no verso 13. Ele diz, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Sabe, tem muita gente que não faz, que ele diz o seguinte, não, outra pessoa faz. Tem muita gente que podia estar ministrando, mas ele diz, não, tem gente melhor do que eu. Eles que façam. Deus te dá um sonho, Deus planta um propósito no seu coração. Daí você diz, não, Deus vai levantar uma outra pessoa. Talvez tenha até gente aqui que não dá dízimo no altar, porque diz, essa igreja tem gente mais rica que eu, eles que dão. Paga a conta aí. Eu estou num perrengue desgramado para ficar. O que Deus tem para você é para você. Deus conta com você para cumprir o plano e o propósito dele na sua vida. Eu termino afirmando que você pode pedir o que você quiser para Deus, mas termino também perguntando, isso é recíproco? Será que ele pode pedir o que ele quiser para você? Ou talvez existam áreas na sua vida que você resolveu se reservar. Você diz, Deus, mexe em tudo, mas na minha sexualidade o Senhor não toca. Mexe em tudo, mas no meu trabalho o Senhor não toca. Nesse sonho o Senhor não toca. Uma vez Jesus conversou com um jovem bacana, rapaz. Ele começou a falar para Jesus, não, eu sou um cara bom, respeito meus pais, eu estou, desde a juventude, eu estou na igreja, escola dominical. Bacana, Jesus falou, pô, que legal, cara. Só falta uma coisinha, só uma. E Jesus pega o dedo e enfia na ferida do cara. Diz, pega tudo que você tem agora, vende e dá para os pobres, você vai ter um tesouro no céu, depois você vem e me segue. Deixa eu perguntar para você, Jesus estava querendo o dinheiro daquele menino? Jesus precisava do dinheiro daquele menino, gente? O que é que Jesus queria? Queria o coração, queria ele por completo. Quando Deus falou para Abraão, bota Isaac no altar, Deus permitiu que Abraão matasse o seu filho? É óbvio que não, você conhece o texto. Mas Deus queria provar o coração de Abraão. Um dia Ana chegou no templo, você sabe a história, Ana não podia ter filhos, mas ela fez um voto com Deus. Se o Senhor me der um filho, eu devolverei ao Senhor, ele será teu. Não é dinheiro que você bota aqui e dia 20 sai vale e você ganha mais. Não é dinheiro que você põe aqui e depois você vai trabalhar e vai ganhar mais. É o filho dela, o único filho dela. Ela não tinha garantias que ela teria outro. Mas ela pega a criança e leva até o templo e deixa aos cuidados do sacerdote ali. A Bíblia diz que Deus deu a Ana 5 filhos. Quando você abre a sua mão para Deus, Deus abre a mão dele para você. Sabe, às vezes eu sinto que algumas pessoas, é como se você fosse casar com um milionário, uma milionária, e assim, e o cara ou a moça com um patrimônio gigantesco,
E você tem uma casinha lá no Jupiá para dividir com você e com mais 5 irmãos. E você vai entrar na relação cheio de dedos. Eu preciso ver, porque eu tenho uma casa lá. O que é aquela imundícia daquela casa sua lá? Para dividir, para dar briga com você e com seus irmãos. Pega a sua casa lá, taca fogo naquilo lá, rapaz. Sabe, e às vezes nós vamos nos relacionar com Deus assim, gente. Não é? Sei. Deus olhando para a gente dizendo, pede-me as nações e eu te dou. Pede o que você quiser e eu te dou. E tem gente que na hora, por exemplo, só um exemplo, estou dando um exemplo financeiro aqui para você entender, de dar dízimo, ficar fazendo conta, preciso ver se arredonda sempre para baixo. Pega as suas moedas e leva para sua casa, rapaz. Entrega para o bebum aí na frente. Pensando que Deus precisa do meu dinheiro, do seu dinheiro. Deus te quer por completo. Deus me quer por completo. Deus quer o nosso coração, a nossa vida. É por isso que muita gente só recebe gota de Deus. Recebe Deus de uma maneira parcial. Quando poderia experimentar tudo que Ele tem. Ele diz, eu estou disposto a dar o meu espírito para você. Eu estou disposto a me entregar por completo. Mas será que você vai fazer isso? Ou é só eu que vou fazer isso? Eu não sei qual é a resposta que você tem para dar para Deus. Eu sei qual é a minha. Não é fácil. Não é simples. Jesus disse, se você quiser ser meu discípulo, o que é? Repete uma oração no final do culto? É isso? Hã? O pastor vai fazer um apelo, vai na frente, está tudo certo? Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o evangelho. Não gente que entra semana após semana na porta de uma igreja e diz, hoje eu vim buscar a minha cura. Hoje eu vim buscar dinheiro. Hoje eu vim buscar uma bênção para minha família. E Deus está perguntando, e eu posso ter você? Nós vamos ter uma relação? Nós vamos andar junto? Vamos caminhar? Ou você só vai querer coisas que eu posso te dar? Será que é um relacionamento de interesse? Tem coisa mais nojenta do que uma pessoa interesseira? Tem ou não? E quantas vezes... Como será que Deus se sente quando a gente ajoelha? Talvez às vezes Ele sinta, poxa, lá vem de novo. Aí você sai, vai embora. Depois de alguns meses, você tem mais uma demanda, você ajoelha de novo. Deus vai lá dar um cheque para você. Toma. Você vai embora, some. Já viu gente assim ou não? Deus não é banco, Deus não é factory, Deus é Rei dos reis e Senhor dos senhores, desejoso de ter um relacionamento de amor comigo e com você. Fica de pé para a gente orar em nome de Jesus.